Olá, bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, rapazes e moças, senhoras e senhores, né? Crianças, adolescentes, muito bom dia, que Deus os abençoe grandemente. Estamos aqui mais uma vez nessa sala abençoada. Vim trazer a palavra amiga para vocês, uma palavra de conforto, uma palavra que vai buscar transformar a vida de vocês, tá certo? Desde que você se dedique, que você tenha fé, que você acredite e que você busque a melhorar. Nós precisamos cada vez mais buscar melhorar. O aprendizado de nossas vidas tem que ser todos os dias. Todos os dias devemos aprender, né? Gostar principalmente de aprender. Somos todos pessoas aprendizes, devemos aprender a aprender. O que é aprender a aprender? É tomar conhecimento de todas as coisas ao nosso redor. Não só diante da sociedade, mas também cuidar da nossa vida. Como cuidar da nossa vida, Elizabeth? Cuidar da nossa vida por inteiro, né? Desde o nosso estado físico a nosso estado espiritual. Precisamos buscar em Deus a palavra que vai nos trazer conforto, que vai nos trazer solução, porque Ele é a nossa força, né? Deus nos dá força, né? Precisamos dessa força do Senhor todos os dias, para que tenhamos ânimo. A palavra dele mesmo diz que ele venceu o mundo, né? Mas que nós precisamos vencer também. Para vencermos, precisamos ter ânimo. Tenha ânimo, diz a palavra do Senhor, não é mesmo? Então vamos buscar na palavra essa força que Ele nos dá todos os dias para a gente continuar a nossa vivência aqui na Terra, né? Somos seres humanos vivos e queremos melhorar a cada dia. Não somos seres irracionais. Seres irracionais, eles são, não têm entendimento lógico como o nosso, né? Nós temos entendimento lógico e nós precisamos, então, cada vez mais ganhar conhecimento, aprender mais e mais, tá bom? E hoje eu vim trazer essa palavra amiga, a palavra que vamos lá no livro de Atos, onde nós estamos estudando, né? O livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, e eu vim trazer uma palavra, a palavra que eu vim trazer para vocês é quanto Paulo na prisão, né? Sabe de Paulo, né? Já contei a história há algum tempo atrás e hoje nós vamos aqui falar sobre Paulo na prisão. Quando ele estava lá em Roma durante o tempo que ele ficou lá na prisão, tá certo? Você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Rapidinho você faz isso, não te custa nada e no final ou agora, se você quiser, você pode compartilhar aí com quantas pessoas Deus colocar no seu coração. Compartilhe a palavra amiga, leve a palavra amiga nessa manhã para alguém, tá certo? É muito bom que uma pessoa receba uma palavra amiga, ela vai ficar grata a você, ela ou ele, né? Vai ficar muito grata a você por você levá-lo a obter conhecimento. Conhecimento é uma coisa de grande importância para nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais inovar, aprender. A inovação vem para o nosso conhecimento, né? Estamos aqui a cada dia aprendendo e devemos aprender a ouvir, né? Ouvir nos leva à fé. A palavra nos leva à fé. Quando nós ouvimos a palavra, nós buscamos acreditar mais e com isso vai nos levando à fé, vai nos levando a gente buscar cada vez mais para a gente melhorar, tá certo? As nossas vidas precisam de renovo, precisa de melhora e cada dia precisamos buscar essa melhora. A melhora está no conhecimento, não podemos ficar parados na mesmice, não é mesmo? Precisamos buscar melhorar, inovar as nossas vidas, tá certo? E Deus quer isso pra gente. Ele quer nos tirar de algum lugar que você está aprisionado para te levar para pastos verdejantes, para você brilhar, para você levar adiante tudo quanto
é bom, aquilo que te traz satisfação, né? Aquilo que vai te fazer bem, você deve compartilhar com o outro também, que é para o outro também buscar nesta palavra e também transbordar de satisfação e compartilhando. E assim nós vamos buscando conhecimento, levando a palavra amiga um para os outros, tá bom? Seja você um evangelista que leve a palavra amiga para alguém. O evangelista, ele é de grande importância para o Senhor Jesus. Muito importante é o evangelista para todos, tá certo? Então, fiquem atentos. Gente, vocês me aguardem só um minutinho? Vou pegar um negócio aqui, vou fazer uma coisa aqui, mas já volto. Só um minutinho, é rápido. Voltei, fui bem rapidinho, já estou aqui com vocês. É que eu botei, não fui pegar nada. Eu falei ao contrário. Eu botei água para ferver porque eu queria fazer um cafezinho. Hoje eu estou fazendo aquele café Nescafé. Não estou fazendo café de cafeteira, não. É o instantâneo, tá certo? Então vamos lá, aqui é o que interessa, não é mesmo? Eu vou ler para você a palavra amiga, vou ler aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, continuação do capítulo de número 28, vamos lá para o versículo de número 23, tá bom? Versículo de número 23, onde vai falar da prisão de Paulo. E dali você vai me acompanhando, se você está com sua Bíblia aí, me acompanhe. Aqui está dizendo assim, versículo 23, você já está com sua Bíblia? Eu estou com a minha aqui, ó. Já está com a sua? Então vamos lá? Eu vou ler aqui e você me acompanha, tá bom? E está dizendo assim, e havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si em discórdia, despediram-se, despedindo-se Paulo dizendo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Então Paulo que começou a falar uma palavra. E ele disse assim, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja vós, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e ele a ouviram. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grandes contendas. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-los, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas veja bem, deixa eu falar para vocês. Paulo, a chegada lá em Roma foi da seguinte forma. Lá no versículo 16 fala assim, e logo que chegamos a Roma, né, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se lhe permitiu morar por conta própria
com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus. E juntos eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçado a apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver a falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir a ti o que sentes, o que quanto a esta seita notória, nós é que em toda parte se fala contra ela. Veja bem, então, 3 meses na ilha de Malta havia eles passado. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-os no fogo, uma víbora, então, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Mas veja bem, vamos falar aqui da chegada dele em Roma. Vamos falar da chegada em Roma. No versículo de número 8 e 9, vai falando que que foi colocada a mão sobre eles, que Paulo foi colocada a mão sobre eles e o curou, né? Então, o apóstolo Paulo, ele praticava exatamente o que ensinava sobre nunca se cansar de fazer o bem, né? Paulo, ele praticava a lei, né? Aquilo que se falava. Então, ele fez questão de curar o pai daquele que o hospedaria em sua casa, e também os demais enfermos que vieram ao seu encontro. Mesmo não tendo se recuperado perfeitamente do acidente no mar, isso mostra a excelência do ministério e do caráter de um homem de Deus. Ele tinha, né? Ele ainda não estava curado das coisas que tinha acontecido com ele, mas ele não deixava de fazer a parte dele. Ele curava, ele impunha a mão sobre as pessoas. Então ele apropriava-se da vontade divina e por isso ele se colocava sempre no lugar do sofrido, da pessoa sofrida, independentemente se ele próprio estivesse sofrendo, né? Independente do sofrimento dele, ele fazia a vontade divina, né? Ele orava pela pessoa com imposições de mão. Então, no versículo de número 28 e 16, no versículo 16, quer dizer 28, não, no versículo 16, conta também que ele vai morar por conta própria, né? Logo que os presos chegaram a Roma, Paulo, ele recebeu a permissão de ele morar por conta própria, desde que ficasse sob constante vigilância dos soldados. Então, ele era um prisioneiro, né? Mas ele poderia até morar num outro lugar, não ficar junto com os presos, onde eles levariam, mas ele estava sendo sempre vigiado pelos soldados, né? Então, ele deveria apresentar-se à justiça de Roma no momento devido, quando o chamassem, quando a justiça o chamasse, ele precisava se apresentar. E ele não ficou preso em uma cadeia, como eu estou dizendo, né? Mas ele ficou preso em uma casa tendo a sua liberdade, mas vigiada até o dia do julgamento. Então eles ficaram vigiando Paulo até o dia do julgamento, os soldados ficavam vigiando ele. Mas Paulo ficou 2 anos em prisão,
e essa prisão era a prisão domiciliar, onde ele recebia e ele pregava a todos todos aqueles que procuravam ele. Então ele pregava a palavra do Senhor Jesus, né? Ele falava sobre o Evangelho. E nesse período ele também escreveu, a história conta que ele escreveu uma epístola aos Efésios, epístola aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e os Félemon. Então, após esse tempo, ele foi solto e assim ele continuou o seu ministério, como ele desejava ir fazer, né? E ele ia também à Espanha, e provavelmente nesse mesmo período ele teria levado o evangelho aos espanhóis também. Então ele proclamava a palavra do Senhor para tudo que era canto que ele ia, ele levava. E em seguida ele escreveu também uma carta a Timóteo e a Tito, e depois ele foi novamente preso e levado para Roma. Veja bem. Então ele ficou cerca de 60, do ano 67 depois de Cristo ainda, nesse período lá. Período que Nero era o imperador, né? Durante a sua segunda prisão na cidade. Então ele ficou preso nesse período também. E ele escreveu a segunda epístola a Timóteo. Então, ele preso, ele não ficava parado, ele desenvolvia a mente dele escrevendo para a epístola, né? Após isso, como ele não recebeu nova absolvição, ele morre ele morre então decapitado, morre decapitado. Então aprendemos com o apóstolo que a sua vida, após a sua conversão, foi de intensa dedicação a Deus, e a sua obra também, ele se dedicou a Deus. Então veja bem, entenda uma coisa, deixa eu falar uma coisa que é para vocês. Então entendemos que Paulo ficou preso por 2 anos, e ele, mesmo preso em prisão domiciliar, ele ensinou, né, e ele testificou sobre Jesus, porque as pessoas iam vê-lo, e quando as pessoas iam ver ele ensinava, ele orava pela pessoa e curava. E ele foi visitado por muitas pessoas, muitos fiéis amigos. Ele foi visitado principalmente por Lucas. Lucas, ele ia todas as noites visitar o amigo Paulo. E Paulo, ele narra para Lucas, então ele começa a contar para Lucas como ele foi transformado de um homem mau, né, de um homem cruel, de um homem perverso, porque Paulo ele fez muitas coisas de errado. Então ele começou a narrar para Lucas como que ele foi transformado, como que foi a transformação dele, né? E que ele era cruel, ele era uma pessoa que era perseguidor, assassino de cristãos, ele não gostava dos cristãos. Então, a maioria dos cristãos sofreram muito na mão de Paulo, né? Então, de forma cruel e perseguidora, ele assassinava os cristãos, né? Mas Paulo, com isso, ele se tornou, quando Deus o transformou, né, dentro da prisão, ele começou a se dedicar, né, a conhecer mais a palavra do Senhor, e começou então a escrever epístolas e tudo mais, até que ele se transformou no maior evangelista que o mundo já viu. Ele foi o maior evangelista visto pelo mundo. Você acredita nisso? Porque ele cria na palavra do Senhor, ele buscava no Senhor, e mesmo em prisão, ele não deixou de falar da palavra, de buscar em Cristo Jesus.
né? Ele buscava acerca de todos, ele queria o bem de todos. Então, o que mostra? Que ele saiu da escuridão da sua alma, né? A alma dele estava na escuridão, ele estava aprisionado, ele estava sem Jesus, ele vivia vazio, era uma pessoa vazia, ele não tinha a luz, né? Mas quando ele foi transformado, essa luz o libertou. A luz do Senhor Jesus, né, trouxe para a alma dele a libertação. E ele foi, então, um exemplo de força, ele foi um exemplo de sabedoria a quem Jesus havia escolhido. Porque Jesus escolheu Paulo, Jesus escolheu ele, Jesus escolhe pessoas que a gente nem pode imaginar, para ele transformar aquela pessoa. E ele transformou Paulo no maior evangelista do mundo. Ele foi visto como o maior evangelista do mundo, né? Então, Paulo foi escolhido por Jesus para ele continuar a anunciar o quê? O amor de Cristo. Continuar a anunciar o evangelho do amor. Que Jesus é amor. Então, ele foi escolhido para isso, para levar para todos a palavra do mundo, para ele anunciar, né, com toda a fé que ele tinha, a palavra do mundo, de amor, né, segundo o evangelho. E a principal tarefa de Paulo era essa, que era de transformar o povo, né, transformar pessoas, fazer transformações de corações, né, transformar o coração do povo, daquele povo que era incrédulo, das pessoas que não criam na palavra do Senhor, das pessoas que viviam a vida de qualquer maneira. E Paulo, ele levava a palavra assim. Mas foi dentro da prisão, foi na prisão, né, onde ele ficou por 2 anos, que ele se transformou em um novo homem. Foi lá que ele se transformou em um novo homem, porque ali ele teve muita perseverança, né? Ele foi muito resiliente, e o Senhor Jesus, né, vendo a coragem de Paulo, vendo a resiliência dele, vendo que ele era um homem que se deixou ser transformado, ele então foi entregue. Ele se entregou a Deus, ao Redentor, né, para que ele fosse transformado a um homem bom, um homem mais generoso, um homem que levaria a palavra do Senhor Jesus. Então, Paulo passou a se dedicar fielmente e ficou submisso à vontade de Deus. Ele ficou submisso à vontade de Deus, e ele foi então revestido do poder. Ele foi revestido totalmente ao Evangelho, porque o Senhor Jesus o transformou, levando para ele boas novas. Porque o Senhor Jesus, nosso Deus, ele é boas novas, ele só traz coisas boas, né, para todos nós. Entenda uma coisa, eu quero que vocês entendam que aqueles que são eleitos, os escolhidos, muitos não entendem mas por que fulano tá diferente, fulano tá assim, tá assado. Começa a falar, né? Eu tô notando a pessoa tá tão diferente, não tá? Então, entenda que nós somos escolhidos muito antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos. Você acredita nisso? Nós somos escolhidos. Então, o que você tem que fazer? Você que é um escolhido, uma escolhida, você que busca na palavra, você precisa receber o Espírito de Deus, receber o Espírito Santo, né? Para que você venha ter a salvação. Como que eu posso receber o Espírito Santo, Elizabeth? Através do querer estar na presença do Pai, através de querer ter conhecimento da palavra, de buscar cada vez mais na palavra do Senhor Jesus. Você entende o que eu falo? É buscar em Deus. Então, quando você vai buscando em Deus, você vai se convertendo para Deus, se dobrando para Deus, você então vai confessar a Ele todos os seus pecados, e o Senhor Jesus, Ele terá misericórdia de você, porque
porque Deus, Ele é misericordioso. Ele terá misericórdia de você e você começará então a desfrutar do amor de Deus. E aí, quando você começa a desfrutar desse amor de Deus, você vai se enchendo do amor dele também. Você vai se enchendo da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, porque Ele é misericordioso, Ele é o próprio amor, Ele Ele te encoraja a você seguir em frente. Ele nunca te deixa só, você entende? Ele nunca te deixa só. A partir do momento que você se humilhar para Ele, a partir do momento que você se dobrar a esse Senhor e dizer: Senhor, eu me arrependo profundamente dos meus erros, dos meus pecados. Eu cometi isso e isso assim, me ajuda, Senhor, porque eu quero ser melhor, eu não quero continuar sendo essa pessoa cruel, essa pessoa que só tem pensamentos ruins, uma pessoa que não é valorizada pelos outros. As pessoas olham para mim com desprezo. Então você tem que se dobrar ao Senhor e falar com o Senhor Jesus como se estivesse conversando com um amigo, porque Ele é o teu maior amigo, Ele é o teu Pai e Ele vai trazer soluções para todos os seus problemas, independente de qual área que seja, aonde você está precisando de ajuda. Se você for uma pessoa resiliente, uma pessoa perseverante, uma pessoa corajosa e se deixar ser usado pelo Senhor nosso Deus, Ele há de fazer coisas divinas na sua vida. Quando você vê, você vai falar assim: meu Deus, olha o que aconteceu comigo, eu nem acredito que está acontecendo isso assim, assim. Glórias ao Senhor. E você vai começar a glorificar ao Senhor, vai começar a engrandecer o nome do Senhor, vai começar a levar a palavra, porque você deixou o Senhor Jesus te usar, você deixou Deus te usar. Nós não sabemos o que Deus pode fazer, em especial através de nós. Nós não sabemos. Deus usa a gente de forma tão especial. Às vezes Ele usa a gente no nosso falar, às vezes Ele usa a gente com a obra das nossas mãos. Ele usa a gente no nosso caminhar, né? Só de nos colocar de pé para proclamar a palavra dele, Ele está nos usando. Então você tem que deixar o Senhor Jesus te usar de forma, da forma que Ele quiser, né? Da forma que Ele vê em você, que você vai sobressair, né? Que você vai dar continuidade. Por exemplo, se você tem mãos para cortar cabelos, o Senhor Jesus está te usando. Se você tem mãos para ser um engenheiro, né? Para ser um... vamos falar de construção, né? Assim, por exemplo, se você pode ser, né? Ele vai te usar de alguma forma. Deus, Ele usa as pessoas. E dentro do usar dele, Ele vai mostrar para você que você é capaz, que você pode, né? E dentro disso, Ele vai te enchendo de sabedoria, não só da sabedoria dele, né, da sabedoria do alto, que é o que nós precisamos, da sabedoria do alto, da sabedoria do Pai, para a gente dar continuidade à nossa vida, às nossas coisas que nós temos que fazer. Então, pensa nisso, pense, reflita quanto você se deixar ser usado, você se deixar ser usado por Deus. Quando você se deixa ser usado por Deus, você então vai fazer coisas assim que você nem acredita que é você que está fazendo, porque Deus está te usando, né? Às vezes eu tô aqui, eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu consegui falar tal coisa assim, como que eu fiz isso? Mas não é eu em si, mas o Espírito de Deus que habita em mim, que me faz transmitir a palavra de forma clara, para que vocês possam entender. Então, esse é o desejo de Deus para comigo. Então, Deus tem desejo para cada um de nós.
ele tem uma função para cada um de nós, mas nós precisamos nos deixar ser levados, nos deixar ser levados pelo Espírito Santo. Para isso precisamos buscar, para isso precisamos obedecer, para isso precisamos ter fé. A fé vai fazer coisas acontecerem, né? A fé faz muitas coisas acontecerem. É necessário que a gente vá também orando, que a gente vai pedindo em oração, vai dobrando o seu joelho. Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Conversa com o Senhor Jesus, seja franco com Ele, fale, bote para fora aquilo que está te angustiando, aquilo que está te deixando triste, aquilo que está te fazendo sofrer. Né? Quando você começa a falar com o Senhor Jesus, quando você pega na palavra para ler, o Espírito Santo ele se move, né? Para te tirar daquele sofrimento. Ele começa a se mover, o Espírito de Deus, ele não gosta de ver ninguém entristecido. Deus quer ver as pessoas felizes, alegres, né? E Ele é a nossa força para isso, né? Ele nos encoraja para isso. Então, é preciso que se tenha fé, é preciso que se busque, né? Assim como Paulo fez, né? Paulo, dentro da prisão, ficou preso por 2 anos, né? Dentro daquela prisão, e depois ele ainda teve que ir para Roma, né? Então, para ir lá prestar o depoimento dele, foi preso mais uma vez. Então, para você ver como Deus trabalhou na vida daquele homem de forma tão esplendorosa, que ele se tornou o maior evangelista do mundo. Você acredita? Então, o exemplo de Paulo, na hora lá dos acontecimentos, de tudo que aconteceu com ele, deve ser seguido, né? Nós devemos seguir. Ele é um exemplo de um grande evangelista. Nós que somos bênçãos do Senhor Jesus, né? Nós somos bênçãos do Senhor Jesus. Então, porque recebemos as bênçãos do Senhor Jesus, né? Aquele que é de Jesus é bênção. Eu sou a própria bênção e creio que você também é a própria bênção, para que você venha testemunhar quanto à grandeza de Deus, né? Nós precisamos testemunhar a grandeza de Deus. Nós devemos seguir conforme o proceder da palavra de Deus. Quando nós continuamos e entendemos que somente o Senhor Jesus pode nos trazer coisas inesperadas, né? Reconhecemos em Deus, o Espírito de Deus começa então a agir sobre nossas vidas. Você entende? Então, creia nisso, pense nisso e busque na palavra do Senhor Jesus. Dê continuidade, né, ao Evangelho. Você que tá aí sem perspectiva de vida, achando que não sabe o que fazer, busque estar na palavra do Senhor, busque entender, né, estar com Deus e entender em Deus o que Ele quer para a sua vida, porque Ele pode fazer algo muito especial na nossa vida. Ele pode usar a gente de forma que a gente menos espera, ou através da sua voz, né, pelo seu falar, ou através da obra das suas mãos, né? Deus, ele faz o inesperado. Então busque nisso, pense nisso, tá certo? Amanhã eu venho com vocês trazendo uma outra palavra. Hoje nós falamos sobre essa prisão de Paulo, quanto Paulo precisou, né? Ele ficou preso, mas dentro da prisão o Senhor Jesus foi transformando a vida de Paulo, foi dando ensinamento a ele de tudo quanto ele deveria fazer, e Paulo, ele se animou em todas as coisas, né? E ele foi se afirmando, né? Se afirmando na palavra de Deus, em tudo aquilo que era dito, e ele então se afirmava. Ele ajudou muitas pessoas, né? Ele houve muito oração, né? Houve muita oração, e havia com ele
o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habitava nele e os anjos, né, que andavam. Paulo nunca andou só. Paulo estava na prisão, mas ele estava acompanhado pelo Espírito Santo e pelos anjos do Senhor que dava a ele toda a dádiva para ele levar o Evangelho. Por isso ele se tornou um grande evangelista. Seja você um evangelista também, busque estar na palavra do Senhor, né? Não fique se ligando em coisas fúteis do mundo, mas se ligue nas coisas que vêm do céu, tá certo? Se ligue nas coisas que vêm do céu, que você tem muito mais a ganhar, tá certo? E o Senhor Jesus vai transformar a sua vida de forma tão maravilhosa para você ser o testemunho vivo no altar do Senhor Jesus, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, ou até logo mais, né? Que Deus abençoe grandemente, estaremos juntos, tá bom? E eu tenho certeza que Deus quer que eu volte trazendo uma palavra amiga para você. Compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém, você que está chegando novo, seja muito abençoado. Como eu sou Elizabeth Guilhermino, né? Eu estou aqui todos os dias, todas as noites, trazendo a palavra amiga para vocês. Então, não se esqueçam de trazer, de compartilhar a palavra amiga, convidando alguém para estar aqui nesse canal maravilhoso, nessa sala tão abençoada que é aqui a sala da minha casa. Deus abençoe vocês e até logo mais, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.